Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula. Olá! Boa noite, tudo bem? Sem áudio. Cadê o povo? Peraí. Oi, Poli! Saudade de você, Poli! Consegui! Oi! Boa noite, tudo bem? É um gatinho que tá aí! Cadê minha foto, hein? Cadê minha foto? Você jogou água no jardim? Boa noite, Gláucia. Boa noite, tia Irani. Boa noite. Passa rápido demais, né? A semana é boa. Oi, Lúcia. Boa noite. E nós, cada dia mais correndo, né? Muito, muito. Quando a gente vê, já é dia de novo. Pois é. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vocês estão vendo a aula no módulo 6? Não. Não, ainda não. Não? E agora? Não. Não. Agora sim. Ah. Tá, então, vocês assistiram o módulo 5? Eu assisti. O Messias perguntou sobre eu assisti o módulo, né? eu assisti o módulo 5, mas as outras todas não. Então, hoje eu ia começar, entendeu? Mas aí eu assisti o 5 e consegui baixar o 1 e 2. Falta encontrar o 3, 4 o 3 e o 4. Tá bom. Mas qualquer coisa, se você não achar, você me avisa que eu te mando. Tá ótimo, obrigado. Tá? Então, sobre o módulo 6, vocês têm alguma dúvida? Eu fiquei a manhã inteira gravando o módulo 5, no domingo. Não, o 5 eu não tenho dúvida, não. É muito bem explicado. Não, né? O 6 eu não vi. O 5, o 6 não vi, não. O 5, só recapitulando, né? Eu falei sobre as várias formas de extração, que são as formas de extração a frio e a quente. Existem
várias, né? E aí eu mostrei as que podem ser feitas na cozinha. Você mostrou até a minha cafeteira. Foi. Você viu? Que chique. Você usa aquela cafeteira? Só que eu uso de inox, mas é a mesma. A É cafeteira italiana, né? italiana. Eu gosto bastante, é muito prática, olha, é rapidão e o Parece café café fica expresso. delicioso, né? Isso. É muito prática. Ela diz que a cafeteira italiana é boa. Você tem, Tirani, a cafeteira italiana? Eu não, eu tenho outro sistema. É. Compra De chá que eu tenho. De chá que eu tenho um Oi? fechadinho. Para o chá que eu tenho um com tampinha, com coadorzinho. É. E para fazer Só o tipo café, assim. qual que você usa para fazer o café? O modo tradicional? Para fazer o café, a gente usa ainda fazer no coador. Ah, tá. Então, esse sistema aí da cafeteira italiana é uma forma bem prática e mais higiênica, né? Porque não vai tecido e aí você não tem perigo de contaminar, porque se a gente for analisar, você deixa o coador ou na geladeira, né? Ele acaba pegando algumas bactérias, né? Se bem que o nosso organismo é super resistente, ele combate tudo, né? Mas a cafeteira italiana, ela própria, você coloca só o pó, a água, e ela faz o processo de sucção da água, né? É como se for, é um processo químico que ocorre. E aí ele coa o café instantaneamente, né? Você não conhece? Eu conheço, minha filha tem dela. Aham. Ela Tem gente que não se utiliza. habitua, né? Mas minha mãe mesmo, eu dei para ela não usa. Mas é só questão mesmo de prática mesmo, de você, se você acostumar, depois você não quer outra, né, Messias? É isso mesmo. Até quando eu viajo, eu tenho uma que é só de eu viajar. É? Quando eu viajo, eu levo comigo. Aham. Essa outra que eu mostrei, que é por a vácuo, ela também é muito prática. Eu conheci ela lá no Canadá. Essa eu não conhecia. E aí, eu até comprei uma naquele café famoso que tem até aí no Rio de Janeiro e de São Paulo também. Como que é o nome do café? Esqueci agora. Starbucks, né? Ah, Starbucks. Sim. Isso. Eu comprei lá, só que daí quebrou a jarra de vidro, porque é vidro, né? E essa outra eu comprei no Rio de Janeiro. Aí eu fico com dó de usar, porque eu tenho medo de quebrar. Aí eu guardo só para as ocasiões especiais, para eu... Daí você coloca, pode fazer o café, pode fazer o chá, e aí a hora que estiver pronto, você só abaixa a tampinha, que daí sobe o líquido. O pó, ela tem uma peneirinha bem fininha, que você abaixa e ela não passa um pó de café. Eu achei interessante também. Muito Pensei legal. em arrumar, conseguir uma. A hora que você for em uma... eu comprei essa no Rio de Janeiro, nessas lojas de coisa bem baratinha. E ela não foi cara, não. Ela foi bem baratinha. Mas é muito interessante. Bem prática, né? Tá, então, não tem nenhuma dúvida do módulo 5. Vamos falar um pouco do módulo 6. Eu ainda não finalizei de preparar, tá? Mas eu vou falar já, porque assim, eu tenho muita coisa na cabeça. Mas então eu vou falar para vocês um pouco, né? Sobre segurança e eficácia da utilização de fitoterápicos. Relembrando, né, fitoterápicos é todos os produtos oriundos de plantas medicinais, seja ela na forma de cápsula, tintura, pomada, né? E, enfim, várias formas farmacêuticas, né? E o objetivo desse módulo é conhecer as plantas medicinais e fitoterápicos de uso seguro e eficaz. No geral, todas as plantas que
eu tenho falado no uso diário do cotidiano, que a gente falou do módulo 1, são todas plantas seguras, né? Por mais que elas não são ainda fitoterápicos industrializados, mas as plantas que eu coloquei são plantas já que têm estudos de segurança e eficácia, tá? Mas as RDCs aí, a Anvisa, é o órgão que cuida dessa parte de registros de fitoterápicos e ela bate duro em cima das regulamentações, né? Então, a tradicionalidade de uso é uma forma de comparação da segurança e efetividade de fitoterápico, permitida no Brasil desde a RDC 17 em 2000 e foi revogada com a RDC 48. Por sua vez, foi revogada também com a RDC 14 de 2010, todas referentes ao registro de medicamentos fitoterápicos. E aí ela retornou agora, em 2014, com a RDC 26, com a inserção dos registros de produtos tradicionais fitoterápicos, tá? Por quê? Como eu expliquei, a diferença entre medicamento fitoterápico e produto tradicional fitoterápico é a forma de comprovação da segurança e eficácia. Sendo que o medicamento fitoterápico, ele só pode ser registrado pela indústria quando ele quando os resultados de ensaios pré-clínicos e clínicos são apresentados. Já o produto tradicional fitoterápico, eu não preciso realizar os ensaios pré-clínicos ou não clínicos e clínicos, tá? E aí, o que me garante, então, que ele não tem nenhuma ação ineficaz ou tóxica é o uso tradicional, né? Então, o uso tradicional vai garantir que esse medicamento ele já é validado pelo uso nas pessoas, o uso comum, né? Em todas essas normas, era possível utilizar 4 formas de comprovação de segurança e eficácia de fitoterápicos, por meio de estudos não clínicos, que são o mesmo que a gente falar pré-clínicos, são os realizados em animais de laboratório, e os clínicos, por dados de literatura, por registro simplificado ou pela tradicionalidade. Então, são 4 formas de garantir a comprovação de segurança e eficácia, tá? No caso, os medicamentos fitoterápicos, eles utilizam um levantamento, que a gente chama, pode ser o levantamento tanto na literatura quanto o uso etnobotânico, que vai estar fazendo com que diminua tenha uma maior efetividade dos resultados, porque eles também selecionam a planta baseado no uso popular, no uso tradicional. E só para não ter a questão de seguir as exigências, de comprovar a tradicionalidade, porque também não é simples a comprovação da tradicionalidade. Precisa de seguir um protocolo onde essa planta ela é usada por várias comunidades. Então, acaba que ela também, às vezes, tem grupo de pesquisa que acha mais fácil fazer os estudos do que utilizar toda essa documentação exigida pela Anvisa, tá? Que precisa ser seguida para comprovar o uso tradicional. Porém, a população não tinha a informação sobre qual foi a forma utilizada para a comprovação de segurança e eficácia quando o produto era registrado. Então, com essa nova norma, quando a gente olha no produto fitoterápico que está lá na drogaria, a gente sabe se esse fitoterápico ele seguiu o estudo de segurança no laboratório ou se é por uma tradicionalidade de uso. Por quê? Porque no frasco está escrito lá, produto tradicional fitoterápico. Então, a população já sabe que é uma comprovação de uso popular, tá?
Então, a RDC 14 de 2010, ela foi revogada para a publicação da RDC 26 de 2014, que faz essa separação de medicamento fitoterápico, que é o MF, e medicamento, produto tradicional fitoterápico, que é o ETF, tá? A comprovação da segurança e efetividade por tradicionalidade de uso é uma forma que já é preconizada pela Organização Mundial da Saúde há muitos anos, utilizada em vários países, Comunidade Europeia, Canadá, Austrália, México, e o Brasil ele só foi utilizar agora, né, em 2014, com maior força. Já utilizava, mas com a RDC 2014 ficou mais claro, tá? Para utilizar essas formas de comprovação, a empresa que pretende comercializar o medicamento o fitoterápico precisa apresentar diversos documentos constantes no guia de orientação para o registro de medicamento fitoterápico e registro de notificação de produto tradicional fitoterápico. Então, foi o que eu falei. Não é tão simples, não quer dizer que se você vai comprar o produto tradicional fitoterápico, ele não tem uma maior segurança, tá? Eu acho que, assim, é até mais seguro, talvez, porque já é usado, né? Porque, assim, o medicamento fitoterápico, o que ele passa? Ele passa pelos ensaios não clínicos e os clínicos. Os clínicos, ele demora quase 10 anos e ele passa por várias etapas, são 4 etapas, tá? E mesmo assim, essas 4 etapas pode ocorrer de depois que passou da 4ª etapa, ainda vir a ser constatado algumas divergências, entendeu? Foi o que aconteceu com um medicamento chamado Vioxx, lá em 2004. Ele era um medicamento anti-inflamatório, ele inibia COX-3, um anti-inflamatório super eficaz. Ele passou por todos os ensaios pré-clínicos ou não clínicos e os clínicos. Mais de 15 anos de estudo. Quando ele foi para o pós-clínico, que era depois que já tinha sido lançado pela indústria na drogaria, começou-se a constatar mortes de pessoas com ele, certo? E aí se fala até que a indústria omitiu alguns resultados, porque ela queria ganhar o retorno do que foi gasto, porque é muito dinheiro que se gasta, né? Para ir fazer os estudos. E aí, com as várias mortes, por isso que é importante, quando você sentir algum efeito de algum medicamento, seja ele fitoterápico ou não fitoterápico, você ligar para a Anvisa ou para o farmacêutico, onde você comprou, e falar o que você sentiu. Por quê? Porque se várias pessoas, às vezes a gente fala assim, eu sou sozinha, eu não vou fazer isso não, porque, vai ser só eu. Não, se você pensa assim e outros também pensam assim, ninguém vai ficar sabendo desse efeito, entendeu? Então, se várias pessoas no Brasil ligam ou procura o atendimento farmacêutico e faz a mesma reclamação, o farmacêutico ele pode também, ou você ou o farmacêutico, entrar no site da Anvisa e notificar. Teve um caso de uma interação medicamentosa ou uma reação adversa de um produto tal, né? Por quê? Porque várias pessoas do Brasil podem fazer a mesma reclamação e aí existe uma porcentagem de reclamação que não, se for muitas, o produto pode ser até extinto, pode ser bloqueado, suspendido, tá? Então, por isso a importância de fazer as notificações. E o medicamento tradicional fitoterápico, ele é a comprovação do tempo de uso para o enquadramento como um produto tradicional fitoterápico, ou seja, eu quero registrar, junto com a indústria, o uso da leiteirinha, aquela planta cancerosa lá.
Só que se eu for registrar, eu preciso comprovar que aqui em Juína a população utiliza ela há mais de 30 anos, tá? Só que, qual que é o problema? Não tem registro, a maioria das pessoas não tem registro de uso, tá? Então, por exemplo, aqui, a Pastoral da Saúde, ela usa na água e às vezes ela já entrega para a pessoa as gotas certinhas para a pessoa tomar em casa, tá? Então, se a gente constatar que a Pastoral daqui, ela já faz uso há mais de 30 anos, eu posso fazer o registro desse fitoterápico como produto tradicional fitoterápico, tá? O processo de avaliação da qualidade de uma planta compreende 3 operações fundamentais. Então, por isso que a gente começa o nosso curso falando da importância da identificação da planta. Por quê? Porque tudo isso ela vai acarretar na falta do controle de qualidade lá no produto final, tá? Então, seja ela para uso em forma de medicamento fitoterápico ou na forma do fitoterápico ou até mesmo chá. Então, a gente precisa de ter todas essas etapas, tá? Autenticidade, saber que eu estou usando uma planta segura, a integridade, que daí são, por exemplo, todas essas plantas que eu falei para vocês aí, eu conheço a integridade delas. Eu sei que todas elas são seguras, elas não são venenosas, elas passaram pelos testes e podem ser utilizadas, né? Então, a gente está incentivando aí bastante o uso, a implantação do jardim medicinal, mas para isso eu vou colocar lá todos os cuidados. Eu tenho o jardim medicinal, é mais um agravante, porque se eu tiver uma planta tóxica e eu tenho uma criança em casa, ou chega alguma criança para me visitar, né, e come uma planta venenosa, imagina, eu vou ser presa por, né, homicídio culposo. Então, a gente tem que ter toda essa cautela, tá? E também a pureza para não ter nenhuma contaminação. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, né? A identificação da planta, que vai estar comprovando a eficácia e a segurança, fazendo aí a identificação do nome científico, de preferência, porque nós vimos, né, que as plantas elas podem ter diversos nomes populares e aí dá problema. Os benefícios dos compostos fitoterápicos, né? Existem problemas, né? Nós estamos falando no módulo de segurança e eficácia, né? Existe algum problema dos compostos fitoterápicos? Existem. Não é 100% sem problema, como nada na vida né? Porém, os fitoterápicos eles têm uma maior probabilidade aí de menor concentração de cada planta ter o efeito benéfico, com menos efeitos adversos, com mais abrangência em relação aos sintomas, ou seja, nós vimos que uma planta, ela trata úlcera e inflamação, né? Então, quer dizer, eu vou estar tomando uma planta sabendo que ela vai fazer muito mais do que ela deveria fazer. O que nós também deveríamos fazer na nossa vida, né? Fazer sempre a mais do que a gente tem que fazer. Menor custo, o efeito sinérgico e mais praticidade. Por quê? Eu posso estar tendo os meus medicamentos todos no meu jardim, né? Sem precisar gastar com farmácia, né? Ter custo com medicamento. Porém, a gente precisa ter bem claro que se a gente toma o medicamento fitoterápico, ele pode sim ter alguma interação medicamentosa, tá? Por quê? Porque a gente tem também a importância, nós não podemos esquecer que é importante o medicamento sintético, tá? E aí, na hora que eu fui estava preparando essa aula, eu vi um artigo, falava bem assim, interação medicamentosa do fitoterápico com o alopático.
eu falei, eu não posso deixar de falar isso, não posso deixar isso passar batido. Por quê? Até os próprios cientistas fazem confusões, né? Lembra que eu falei da diferença de medicamento sintético, de alopatia e homeopatia? Pois é. Fitoterápico é alopatia. Então, o título do artigo deveria ser interação medicamentosa entre fitoterápico e medicamento sintético. Não fitoterápico e alopático, tá? Só para reforçar para vocês. Então, o medicamento sintético, ele é muito importante também. Não é porque a gente tem a fitoterapia aqui, né, que a gente tem as plantas medicinais aí, que nós vamos menosprezar o medicamento sintético, não é isso. Mas, se a gente pode utilizar, né, algo mais saudável, mais natural, com menos efeitos colaterais, melhor. Só que a gente sabe que todos têm as suas vantagens e desvantagens, né? Então, eu vou falar agora para vocês algumas definições importantes para depois, na hora que a gente relatar, que vocês forem ver quais são as plantas que fazem interação com alguns medicamentos que às vezes vocês podem utilizar, que são os medicamentos para diabetes, pressão, sistema nervoso central, os antidepressivos, né? Anti-inflamatórios, anticoagulantes. Então, são vários medicamentos que ocorre, sim, interação medicamentosa, tá? E efeitos adversos. Então, o que é interação medicamentosa? É um evento clínico em que os efeitos de um fármaco são alterados pela presença de outro. E aí, vale ressaltar que não só os fitoterápicos ou plantas, mas também bebidas, tá? Alimentos e produtos químicos ambientais. Então, as incidências das reações adversas causadas por interações medicamentosas às vezes é até desconhecida. Por quê? Porque não é muito estudado. Essa área, ela é muito ainda ciente, né? Porque teria que ter um maior comprometimento com o governo, eu acho, dos órgãos fiscalizadores, com a população, e a população com os órgãos fiscalizadores, né? Porque eu falei para vocês, eu tomo um medicamento, eu tenho uma interação, eu sinto algum mal. Às vezes a pessoa não sabe que e ela vai no médico e não conta. Ela não conta que ela usou alguma planta, entendeu? Lembra que eu contei para vocês a história de uma pessoa que entrou em contato comigo para perguntar se o capim citronela podia ser ingerido? Acho que eu falei. E aí, ela entrou em contato comigo e foi olha, eu não sei nem de onde, que cidade que ela é mais. Foi em 2005, eu acho isso, 2006. E aí, ela foi parar no pronto-socorro tomando essa planta e só depois da segunda vez que ela retornou no pronto-socorro que foram descobrir que era a planta que ela estava tomando que estava fazendo mal, né? Porque nem a pessoa não acha que faz mal, tá? Então, é muito importante a gente estar sempre alerta, certo? E os efeitos colaterais e adversos? Então, denomina-se efeito colateral como um efeito diferente daquele considerado como principal pelo fármaco. Por exemplo, essa parte aqui, ela é realmente muito confusa, tá? Eu tomo um medicamento para ansiedade, para me relaxar, tá? E aí, vamos supor que eu vou urinar muito. Essa parte de urinar muito é o efeito adverso, ou seja, o efeito colateral, ele não é o esperado, é diferente do que ele tinha que agir, tá? Esse termo deve ser distinguido do efeito adverso, que se refere ao efeito colateral indesejado. Então, por exemplo, eu tomo um medicamento para insônia
e aí eu tenho um efeito, vamos supor que não vai diminuir nada a minha ansiedade, tá? Então, pois o fármaco pode causar outros efeitos potencialmente benéficos, além do principal, ou maléfico, tá? Vamos supor que eu fico mais feliz e nem durmo. Então, eu vou estar bem, mas não vou estar ansiosa, vou estar super bem, mas ele não me acalmou, entenderam? Então, são efeitos que o medicamento pode dar diferente daquilo que ele teria que dar, que é você diminuir a sua ansiedade, dormir, relaxar e dormir. Não dar sono, mas você dormir tranquila, sem ansiedade, né? Sem batedeira no coração, porque geralmente quando você está ansiosa, seu coração bate mais forte, tá? As interações medicamentosas é um evento clínico em que o efeito de um fármaco são alterados pela presença dos alimentos, bebidas ou alguns agentes químicos ambientais e a incidência das reações adversas causadas pela interação medicamentosa é desconhecida, como eu falei lá antes. Quando 2 medicamentos são administrados concomitantemente a um paciente, pode agir de forma independente ou interagir entre si, com aumento ou diminuição dos efeitos terapêuticos ou tóxicos de um ou do outro, tá? Então, por isso que a gente recomenda, olha, quando você for tomar uma medicação, você toma, no mínimo, 30 minutos antes, depois do que você tomou. Nunca tomar todos juntos, tá? E aí, eu acho que aqui no grupo não tem ninguém, nem aqui no Brasil, né? Ninguém toma medicamento tudo junto. Olha, gente, eu já vi muito, olha. Toma 4 medicamentos, pega os 4, põe na boca. Até eu já fiz isso. Coloca os 4 e engole os 4, né? Não os 4, mas eu já tomei pelo menos 2 junto. E não pode, tá? Então, pode sim ocorrer uma interação medicamentosa, tá? E aí, né, os medicamentos fitoterápicos e sintéticos têm também as suas interações medicamentosas, tá? Só que eu não finalizei ainda, porque eu quero colocar bonitinho para vocês, todos eles mais organizado. Eu vou colocar aqui alguns artigos que eu achei. Eu já estou preparando lá a aula do módulo 9. Quero acelerar essa semana para poder deixar, ó. Fitoterápicos termogênicos que ajudam a emagrecer, tá? A gente já vai entrar aí nos grupos de uso racional. Cadê? Aqui o que eu achei. Não é aqui. Aqui, ó. Aqui, o erro que eu achei. Vocês estão vendo ou não? Acho que não, né? Eu não estou vendo. Olha só. Peraí, deixa eu ver o alarme. Olha só. Vocês estão vendo? Sim, fitoterápicos e alopáticos. Isso, olha aí. Né? Para vocês verem, olha, é um grupo de pesquisa bem renomados no Brasil, tá? Então, existe mesmo uma confusão aí, tá? Que às vezes a gente até passa batido, mas aí quando a gente olha assim, a gente fica, né, alerta. Então, eu vou estar colocando para vocês, existem outros artigos também, que eu vou montar, assim, os casos mais problemáticos, tá? Olha só para mostrar aqui, ó. A planta acônito,
o nome científico dela, e a interação dela com uma outra planta, Pinella crua. Reações tóxicas e efeitos colaterais. A agrimônia é um fitoterápico também europeu, da Europa, com a varfarina, que é um anticoagulante. E aí, essa planta também com anestésicos, com espironolactona, que é um antagonista, um medicamento usado para o sistema circulatório, sarcassum. Olha só os efeitos colaterais, tá? Então, são problemas assim, ó, que ocorrem. Olha só, uma planta que a gente acha que não é problemática é o hortelã-pimenta, com essa outra planta, agrimônia. Olha só, o óleo de hortelã interfere no sistema enzimático hepático do citocroma P450, só para falar para vocês que é onde ocorre o metabolismo, a metabolização do fármaco no fígado, tá? Como consequência, a concentração do alcaçuz utilizado concomitantemente pode se elevar no sangue, promovendo uma intensificação dos efeitos colaterais e reações adversas. Aí o alcaçuz também interfere aí nos medicamentos antihipertensivos, nos contraceptivos orais, laxantes, insulinas e corticosteroides. Toxina, aspirina e os inibidores da ECA, que são antihipertensivos também, tá? Então, são problemas assim, ó, sérios. Alcachofra, que é usado aí para melhorar, né, o empachamento do estômago, também com ação diurética, vai interferir aí também. Às vezes a pessoa já usa um diurético, então vai diminuir, né, o volume sanguíneo, podendo diminuir drasticamente também a queda de pressão, tá? Olha só, a limpiacidoide, que é aquele hortelã-pimenta que eu gosto muito de usar, interfere aí na interação com os antibióticos. Ação potencializadora pelos óleos essenciais do efeito antibacteriano, destacando o efeito sinérgico exercido pelo óleo essencial da limpiacidoide sobre a cefalotina, tá? E aí, consequentemente, na interação com as bactérias, que ela vai interferir e não vai deixar o antibiótico agir. Ela também interfere nos anticoagulantes orais, aumenta o tempo de sangramento, tá? Clorpropramida, hipoglicemiante, expectorantes, hipoglicemiantes, e o alho também. O alho tem vários efeitos aí, né? Há várias interações medicamentosas com vários fármacos, inclusive com paracetamol, tá? A babosa, ela também tem interação medicamentosa com os glicosídeos cardiotônicos e agentes antiarrítmicos, potencializando a redução dos níveis de potássio e ação laxativa. A angélica, que é uma planta, também tem interação com a varfarina, inibindo o inibidor da agregação plaquetária, aumentando assim o tempo de protrombina, de substância da cascata da coagulação. A aristolóquia, que é uma planta, tem ações com vários fitoterápicos. O nome científico dela é aristolóquia, ela é aquela planta que está na capa do livro do professor Matos, chamada Cipó Mil Homem, o nome popular dela, tá? Provoca nefropatias intestinais subagudas, neoplasma no rim e na uretra, e existem pelo menos 14 diferentes ácidos aristolóquio, que são potentes agentes nefrotóxicos carcinogênicos, causando câncer na uretra. Tá? Então, para vocês verem assim que os fitoterápicos, eles também podem estar, né, provocando câncer. Por exemplo, essa planta é uma planta assim que eu não recomendo o uso dela, nem falo dela nas minhas aulas, porque ela é uma planta
Eu vou até pôr na aula para vocês saberem, né? Porque ela é uma planta nativa, tá? Não é comum existir ela nos quintais, não. Ela é nativa da floresta. Eu coletei ela na minha pesquisa de mestrado. Então, ela é uma planta que não pode brincar com ela, não, tá? E aqui em Juína eu coletei ela na Pastoral da Saúde. E, se eu não me engano, eles até usam na Pastoral. Pra vocês verem. Então, a gente tem que ter, né, cuidado. O que mais aqui? Astragalus, eu não sei o nome popular dessa planta, é uma planta europeia também. Ela também enfraquece os efeitos imunossupressores, em associação aí com metotrexate. A babosa tem ação contra e interação com a digoxina, que são os glicosídeos cardiotônicos, e também medicamentos que provocam a perda de potássio, esteroides e diuréticos, aumentando o potencial da perda de potássio, tá? Olha, o boldo do Chile, que é o boldo Pneumus boldo, tem ação anticoagulante, pois a boldina causa inibição da agregação plaquetária. O buplério, que tem interação com os sedativos e potencializa a ação sedativa de alguns medicamentos. A buva, que tem um nome científico Coniza bonariesis, tem essa interação com antibióticos, ocorrendo aí o efeito sinérgico com o óleo essencial. E a matricária, olha só, até a camomila, tá? Tem interação medicamentosa aí com aspirina, lítio, os sedativos, tratamentos hormonais. Mas aí, assim, deixa eu falar para vocês, senão vocês vão ficar até assustados, né? O uso dessas plantas, que a gente usa algumas delas como chá, elas não vão provocar efeitos se você não tomar, igual eu sempre recomendo, não usar muito, tá? Dose certa e fazer os revezamentos, né? Então, o que ocorre a interação quando a gente usa por tempos prolongados, tá? A cáscara sagrada, a castanha da Índia. Olha o quanto de planta, né? A centelha asiática. A camélia sinensis, que é o chá verde, ela tem interação aí com muitas plantas, com muitos medicamentos, né? Inclusive contraceptivos orais. A simicifuga, que é um fito-hormônio, ela também interage com os estrógenos e contraceptivos antipertensivos. O cravo da Índia tem interação com a curcuma. O dente de leão com os diuréticos. A equinácea, que é uma planta assim, muito recomendada aí como imunoestimulante, né? Ela também interage com outros imunossupressores. Então, por isso, assim, a gente não gosta de misturar muito, né? Se você está tomando o fitoterápico, é melhor usar só o fitoterápico. Só se é um paciente crônico, aí a gente tem que estudar caso a caso, né? A efedrina, inibe também alguns medicamentos. A espinheira santa interage aí com os esteroides anabólicos e também o cetoconazol, a amiodarona, que são medicamentos para pressão. Imunossupressores. O eucalipto interage aí com os antibióticos, no geral, né? O funcho interage com barbitúricos, são medicamentos usados aí como calmantes do sistema nervoso central, né? O gengibre, ele tem interação aí com a aspirina, os anti-inflamatórios não esteroides, inibidores da COX. O ginkgo biloba
Também tem ação aí com os anticonvulsivantes, alguns anti-inflamatórios. O ginseng brasileiro, o ginseng coreano, tem ação aí com os fito-hormônios, hipoglicemiantes, analgésicos e anticoagulantes. Então, assim, uma quantidade enorme de fitoterápicos, mas, assim, nenhum deles foi o que a gente, né, tudo que eu já ensino dentro desse cuidado, né? O guaraná ralado, né, não pode ser usado junto com marapuama, catuaba, se for usado uma quantidade que não vá causar tanta interação, porque, de repente, assim, você usa uma dose muito grande de cada um, né? Aí vai complicar. Hipérico, né? O hipérico, que é um fitoterápico, assim, muito usado, é um dos melhores para ação aí depressiva leve, depressão moderada, leve a moderada. Inclusive, eu presenciei uma paciente essa semana comprando esse medicamento para a mãe dela e falou que melhorou até alguns outros sintomas que ela tinha, né? Que ela não se dava bem com outros medicamentos, mas aí ela também não usa uma quantidade de medicamentos excessivos, tá? Então, olha só o quanto de interação medicamentosa que o hipérico provoca. Medicamentos da pressão, outros antidepressivos, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Antitumorais. Então, por isso é importante, né, que um profissional da área, né, vocês não vão aprender tudo isso, né? Então, é importante que vocês tiverem, né, querer fazer o uso seguro, que tenha a orientação de um profissional, né, especialista em fitoterapia, para que vocês não façam nenhuma mistura perigosa, tá? O maracujá, o malvarisco, que é aquele hortelã da folha gorda, tem a interação aí com antibióticos, né? O maracujá com outros ansiolíticos e hipnóticos, a marapuama com anfetaminas, que são os inibidores da fome, o mirtilo com antiplaquetários, quebra-pedra com outros diuréticos, o salgueiro com a varfarina, a sálvia, o bibarbo, a valeriana e o veratro. Olha só a quantidade de fitoterápicos, tá? Eu vou mandar esse artigo para vocês, tá bom? Alguma pergunta? Eu fiz uma vez o chá de quebra-pedra e meu coração acelerou. Aham. Eu tomo atenolol, daí acelerou. Acho que acabou o efeito do atenolol. Sim. Aham. Nunca mais tomei. Chá de quebra-pedra. De quebra-pedra ou de canela? De chá de quebra-pedra. Ah, tá. Então, ele dá, sim, alguns problemas, tá? Só que assim, por exemplo, eu gosto de tomar o vinho de alecrim, tá? E eu tomo a sertralina de manhã, que é para diminuir a minha ansiedade, porque eu sou muito hiperativa, né? Então, eu já tomo há bastante tempo. E eu tomei a sertralina, sempre de manhã eu tomo. E quando foi 10 minutos depois, eu tomei um cálice de vinho medicado de alecrim. Olha, vocês não querem saber o quanto que me fez mal. E eu fiquei sem saber, né? Na hora, assim, eu não imaginei. Mas aquele dia eu não prestei, sabe? Eu fiquei com dor na cabeça, assim, na nuca. A minha pressão subiu. Não, a minha pressão é super baixa, assim, é 10 por 7. O máximo que ela chega é 11.
12 no máximo. Mas mesmo assim é muito difícil ficar em 12. E nesse dia eu fiquei encabulada. Falei, mas o que aconteceu? O que eu fiz de diferente? Porque a gente também se conhece, a gente tem que, né, ficar atento. E aí que eu fui saber, fui pensar, fui analisar o que eu tinha feito, e aí eu cheguei à conclusão que foi o vinho de alecrim, tá? Então, a gente tem que ter, né, cuidado até nisso. Né? A gente acha que é um produto que não vai fazer mal, e pode fazer sim. Né? Então, assim, uma vez só não vai dar problema, mas se você não fosse uma pessoa da área, e eu não imaginasse que aquilo ali provocasse algum efeito colateral, eu ia continuar tomando e eu poderia ter consequências piores, tá? Então, a gente precisa, sim, observar o nosso corpo, porque ele dá todos os sinais, tá? Certinho? Eu queria fazer uma outra pergunta, professora. Pode fazer. Se a gente pode tomar o crajiru, a folha verde? Pode sim, tá? Pode fazer o chá. Pode fazer o chá com a folha verde, né? É infusão também. Infusão. Aí você deixa o tempo adequado, né? A água tem que estar bem quente, aí você abafa e deixa lá 15 minutinhos, 10 a 15 minutos, ele vai ficar a coloração bem vermelha. Quanto mais tempo ele passar, mais vermelho ele vai ficar. E pode ser assim umas 5 folhinhas? O ideal, eu já fiz a comparação da dose, foi, dependendo do tamanho da folha, se for uma folha bem viçosa, você pode colocar 8 folhas. Se for menorzinha, pode pôr até 12. Tá? Em 150 Folha que a senhora fala, porque elas têm uns gominhos, né? Hã? Uma folhinha tem o talo e daí tem vários Então, hastezinhos. você conta só um gominho, tá? Não é, Ah, tá. eu não conto as folhas das 3, não, é só uma. Então é 8 daquela pequenininha. Ah, tá. Para fazer um... Isso, 8 folhas em 150 ml de água. É muito boa para... Até para você tomar assim, você não está sentindo nada, como antioxidante, né? Mas ela é um antibiótico muito potente. Tá. Obrigada. De nada. Alguma pergunta mais? Não. Poli, você ficou assustada aí? Não. Você já sabia, né? Já, você até comentou aquele dia que eu postei perguntando o que era, porque eu nunca tinha visto o crajiru, né? Uhum. Assim, pessoalmente, você até deu essa dica mesmo, uma média de 10 folhas para 150 ml, né, de água Sim. em infusão. Me fala um pouco, se você tem prática, assim, eu fiquei tentando recordar se você citou alguma espécie que você tinha experiência clínica para labirintite, por exemplo. Até coloquei no grupo. Eu não respondi lá. Devido a pandemia, eu acho que não deu tempo de você. Eu falei naquela aula, lá do curso básico, eu citei algumas plantas para labirintite, né? Eu gosto muito do alho, que ele o processo, a labirintite é um processo inflamatório, né? E aí o uso também da unha de gato com a curcuma, que aumenta, né, o processo, diminui o processo inflamatório e aumenta a imunidade para poder não deixar o processo inflamatório acometer, né, as vias aéreas. Eu gosto muito da Uncaria tomentosa. Aí a dosagem dela é 1 grama ao dia. Aí pode fazer um uso de 3 meses. 2 vezes ao dia, 500 miligramas, né? 2 vezes ao dia, por 3 meses. E o ginkgo também é indicado para isso? No caso, ele é mais para melhorar a oxigenação, porque para os sintomas, né? Mas ele não vai fazer todo esse processo de desinflamação. Ele é mais melhora a oxigenação cerebral.
ele tem muitos outros benefícios também, a nível de neurônio, né? Neurogênese, melhora, ele age mais a nível de sistema nervoso central. E aí a ação dele, que as pessoas gostam, né, para labirintite, porque ele melhora a oxigenação cerebral. Mais alguma pergunta? Qual que melhora a oxigenação, professora? O ginkgo biloba. Ah, tá. É. E aí ele tem estudo até também que ajuda a melhorar a memória. Né? Eu tomei um tempo e eu não lembrava mais do meu sonho e eu voltei a lembrar enquanto eu estava tomando. Viu? Lembrava dos sonhos. Que Chegava legal. de manhã, eu lembrava. Melhorou a memória. Alguém faz foto aí para nós? Mostra aí. Quem que é esse GFM aqui? Tá escondidinho. Eu, Graciela. Oi, Graciela. Tudo bom? A tia Irani não aprendeu ainda, tia Irani, mostrar o rosto aí? Não, e o negócio tá tampando. Até o rosto da senhora só apareceu um negocinho aqui. Eu não sei nada, eu não sei mexer nada com isso. Alguém tira foto aí para nós? Tira aí, Graciela. Deixa eu fazer pose aqui. Graciela vai tirar. Aí. Diz que eu já. Certinho, pessoal? Então, eu estou terminando de montar a aula e vou pôr no grupo, tá? Ok. Muito obrigado, então. Boa noite a todos. Boa noite. É. Boa noite. Boa noite.